a gente vai acabar colando ele aqui com um pouco de água. Thiago, mas você acabou de falar que não pode colocar água, porque a água atrapalha. Sim. Mas, quando a gente não consegue eliminar totalmente a água, a gente tem que dar um jeito. Eliminar totalmente a água, a gente tem que dar um jeito. Então, qual vai ser a ideia aqui? Essa linha aqui de retorno, o que ela tá fazendo? Ela joga aqui, vai lá no aquecedor. Depois volta por aquele tubo, que entra nessa segunda linha aqui e faz o bypass indo para a linha de retorno e aquecendo o spa. A piscina tem o mesmo sistema. Aqui, minha ideia inicial era botar válvula de retenção aqui. Só que se eu colocar a válvula de retenção aqui, o que vai acontecer? Se eu seguir o fluxo aqui, a água veio da bomba, né? A bomba tá aqui, a água veio da bomba. Ela não vai conseguir pra cá porque tá fechada, aqui tá aberto. Ela subiu, foi lá no aquecedor, fez todo o percurso, para depois voltar aqui, para depois entrar no filtro e por essas linhas de retorno, que são duas que tem aqui no spa. Beleza, desliguei o sistema. A água tá voltando pelo ponto de retorno, então ela vem e faz esse sentido, passa pelo filtro, volta, entra no filtro e vem, aqui tá aberto. Ele vai pelo peso, vai lá no aquecedor e volta por essa linha aqui. E aqui ela vai, passa pela bomba, olha o fluxo que ela faz, né? Passa pela, desculpa, volta por aqui. Aí aqui ela não vai pra bomba, ela vai pro filtro, pega a linha de retorno e tá indo pra piscina. Como aquele ponto lá tá indo pro spa, desculpa. Ele vai aqui, tá indo pro spa. Como aquela linha lá de retorno da piscina está antes, mesmo que eu bote uma válvula de retenção aqui, ela vai continuar fazendo a troca, porque antes dela chegar aqui, ó, a água já veio pela linha de retorno, fez o fluxo, passou no aquecedor, voltou, e aqui ela encontra o caminho para a piscina. Então aqui o que eu tenho que fazer? Ou a válvula de retenção fica ali na piscina, né? Ou ela fica aqui na linha de retorno principal, que é onde ela está retornando, para o fluxo de água só ir, quando ela tentar voltar, ela ser interrompida. Mas quando essa água for retornar, ela vai impedir que essa água retorne para o filtro. Assim mantendo a água do spa e permitindo que a gente deixe os dois pontos abertos e ligue simultaneamente aí os sistemas, né? Ou se eu deixar um dos sistemas aberto, a água não retorne, ela não encontra esse caminho de retorno para do spa, no caso para a piscina, que é o ponto que está mais alto. Da piscina para o spa ela não vai retornar porque a piscina está mais baixa. Então, aqui a gente começou aqui botando a válvula de preparando, a gente começou aqui, a gente vai colocar a válvula de retenção para preparar os adaptadores. Esse adaptador, a fita, a gente tem que passar ela nesse sentido, ó. Ela tá abrindo para cá, a gente passa ele nesse sentido. Aqui eu gosto de contar pelo menos umas 10 voltas, mas com o tempo a gente vai vendo a forma que ela fica aqui, que os dentes quase somem aqui. Eu gosto de deixar assim porque ela fica bem, uma espessura boa, principalmente quando a gente vai fazer a transição entre peça plástica para metal. Quando é peça plástica com plástica, no caso PVC com PVC, a gente pode usar um pouco menos, ela adere melhor. Agora, quando é metal com metal ou metal com PVC, eu gosto de dar essa reforçada para evitar vazamento. Ela tem que ser nesse sentido para ela finalizar assim. Quando a gente enroscar, a gente vai enroscar aqui. Se a fita estiver ao contrário, ó, o final dela está aqui. Quando a gente enroscar assim, o final dela vai estar para cá e a gente vai começar a tirar a fita. Então é importante nesse sentido de colocação. Aqui, eu vou botar um pouquinho de veda junta só no finalzinho, depois ela vai espalhando. Esse veda junta também é importante para o seguinte, ele dá um reforço a mais aqui nessa vedação, quando a gente está trabalhando com metal e metal, ou metal e PVC, que é o nosso caso aqui. Então, nesse caso aqui, ele é importante também. Ele não seca rápido como a cola, mas depois, quando ele secar, ele faz uma camada aqui, que aumenta essa proteção contra vazamento. Agora, essa roxa aqui também é pequena, então a gente não vai precisar apertar muito. Dá pra ver aqui, tem mais ou menos o tamanho da unha aqui, que é o que entrou aqui na peça. Quando são peças maiores, é bom utilizar duas grifes também, duas chaves dessa grife. Mas para essa peça aqui, uma dessas já vai servir.
pra ver aqui por dentro que ela chegou no limite. E aqui ela ficou com esse anelzinho aqui. Depois quando ela secar, se tiver excesso, passa uma estopa. De repente uma estopa com solução. Nesse caso aqui eu vou deixar porque ela vai criar uma camadinha aqui. Que vai ajudar a evitar o vazamento. Vou preparar o outro agora. Começar a medição aqui, ó. Importante, o sentido da seta, onde vai ficar o fluxo. O fluxo que eu quero é esse, que a água vá e impeça a volta. Então o fluxo vai e aí ela vai reter a volta. Ou seja, a válvula aqui, ó, para permitir que a água passe. Quando a água voltar, vai fazer peso aqui e ela trava. Então vou medir aqui, ó. A bolsa vai pegar aqui, mais ou menos. Certo? E a bolsa de cima pegar mais ou menos aqui. Certo? Aqui, ó, eu abri esse registro aqui. Ele vai me ajudar a facilitar com a peça ali. E ele também tem outra importância aqui, ó. Aqui eu abri para poder drenar. Aqui eu tô com esse ponto aberto aqui, que eu usei para drenar água. Ali eu tenho outro ponto aberto que eu usei para drenar água. Porque eu tô com os registros, a piscina está cheia. Como o serviço está realizando com a piscina cheia, a gente tem que ter esse cuidado. Aqui eu deixei o registro fechado e eu só estou drenando a água da tubulação. Com isso eu consigo fazer o serviço e depois eu posso abrir os registros sem ter problema. Quando a piscina está vazia, a gente está fazendo a montagem do zero, isso aqui não é um problema, a gente consegue fazer essa instalação. Aí aqui no caso eu vou prender um pouco aqui de novo, ó, o tubo, só para ele não sair do lugar. E vou começar aqui a serrar os pontos na altura que eu preciso. Primeiro ponto aqui. Lembrando sempre, se eu deixar aqui, ó, ele vai ficar sempre agarrando porque o corte aqui ele tende a querer fechar a pressão e isso atrapalha. Então se eu puxar ela para cá, eu abro o corte e consigo facilitar para mim para a serra. Nesse caso aqui também tenham cuidado, eu tô com a serra molhada, então se você ficar com a mão aqui abraçando a serra, né, como a gente usa o sentido da lâmina para cá, os dentes para cá e não para lá, porque senão a gente teria que cortar empurrando, como a gente corta puxando, o sentido da serra para cá. Se eu fechar a mão aqui e essa lâmina agarrar, como já ocorreu algumas vezes, ela vai cortar meu dedo. Então, use luva, se possível, que ajuda. No caso aqui eu estou sem luva, então eu tô tendo esse cuidado de segurar a serra assim, para ela não escapar, e se ela escapar, ela não pegar no meu dedo. Uma dicasinha de segurança. Primeira parte cortada, a gente vai cortar agora a segunda. Mesma forma, vou cortar e aqui eu faço pressão abrindo o corte, para facilitar. Se eu deixar assim, eu sinto que a lâmina começa a agarrar. Se eu puxo, eu sinto que ela está aliviando. Beleza, tirei o trecho que eu preciso liberar para entrar a peça. É o trecho aqui fora da cola. Aqui para cima eu tenho cola, aqui para cima eu tenho cola. Certo? Então, aqui é um local bem úmido. Então a gente tem que certificar. Como essa casa de bombas não tem uma ventilação interessante, você pode verificar que a tubulação fica toda úmida. E aqui também está úmido por dentro. Então na hora da gente colocar, a gente tem que certificar que a gente está deixando o tubo bem seco. Porque uma vez que a água entra em contato com a cola, ela seca a cola instantaneamente. Então isso vai atrapalhar a nossa vedação e vai fazer ter vazamento. Então tem que estar bem seco para quando a gente aplicar, a gente não ter esse risco da água entrar em contato com a cola. Vou deixar a peça aqui que eu ainda não tinha lixado. Bem lixadinha.
a peça, ela vem lisa, né? Como o tubo vem liso aqui também. Às vezes o tubo tem um pouco mais de ranhuras, porque ele está sempre em contato, né? Quando vai lá do fornecedor. Agora essa peça, ela vem protegida. Às vezes ela tem arranhões aqui, mas aqui ela está lisa. Então, a lixa é para poder tirar essa espécie de esmalte, né? Esse acabamento que vem na peça. A gente retirar ele e a gente certificar que a peça não vai ficar nem com poeira, depois que a gente usar a solução aqui, nem com poeira, nem com umidade e com as ranhuras que a gente precisa para quando a gente passar cola, o atrito auxiliar aqui a vedação. Deixa essa pecinha aqui por enquanto. Agora a gente tem que preparar solução aqui também é importante, porque a solução ela aplica aqui e evapora, então ela ajuda a gente aqui secar. Solução bem sequinha. Agora preparar ela para a gente colar. Lembrando, não pode esquecer, ela vai ficar nesse sentido, né? Passa a água e não volta a água, né? Ali ela está na linha de retorno. Então primeiro passa a cola aqui. Bastante cola. Deixa eu ter certeza que não vai ficar nenhum ponto. Também. Bastante cola. Ó, ficou tudo com cola. Quero colar ela nesse sentido, né? Até o final. Tirar agora o excesso. Pronto. Tiramos o excesso. O sentido está certinho. Agora é só a gente colar ela aqui. Mas antes, como ainda está pingando ali, eu vou tentar secar um pouco mais a tubulação, né? Essa aqui vem da linha de retorno, eu não posso abrir ela para drenar, senão se eu abrir algum desses dois registros aqui, a água da piscina vem para cá, do espaço melhor, então tem que manter ela assim. Provavelmente a água da tubulação aqui que está descendo. Então, novamente, esse ponto de cima, mas ele não está secando totalmente, né? Esse registro, como a gente não esvaziou essa casa de compra para fazer manutenção, eu estou achando que esse registro ainda são os antigos, eles estão um pouco mais esbranquiçados. Provavelmente a gente não trocou, a gente trocou só isso daqui. Então pode ser que esteja dando uma leve passagem de água. Como a gente já montou essa piscina com ela cheia também, então esse ponto aqui está com registro antigo. Então aqui vai ser o seguinte, coisa também que tem que ter um bom cuidado na hora que você for executar, a gente vai acabar colando ele aqui com um pouco de água. Tiago, mas você acabou de falar que não pode colocar água, que a água atrapalha. Sim, mas quando a gente não consegue eliminar totalmente a água, a gente tem que dar um jeito. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou passar cola, né? Passar cola aqui em volta. A água está vindo por dentro, certo? Então eu vou passar a cola por aqui. Passar atrás. Essa cola bastante por aqui. E vou passar bastante cola aqui na válvula. Cuidado também para ela não descer, né? Ela aqui tem que ser bastante cola, mas se ela escorrer muito,
ela pode travar a válvula de retenção ali, a gente não quer isso, certo? Então, passando em todo o canto para certificar que a cola cobriu ali, mas também sem tapar. Vamos lá, seja uma posição. Fiz lá o máximo que eu poderia. Mais um pouco para entrar mais. Mas provavelmente já foi bem. Ele já foi bem. E agora a gente vai tirar o excesso. Pode ver que a cola, como aqui está úmido, onde ela entra em contato, ela já começa a querer secar. Segurar um pouquinho para ela não voltar, mas acredito que ela já puxou também. E como eu passei a cola até aqui, ela subiu bastante, é bom observar isso. Sempre bom passar a cola numa medida que dá mais ou menos a equivalência da bolsa, que é quando as conexões aqui, uma encontrar com a outra, a gente consegue ter a garantia aqui que a cola entrou bastante na bolsa, né? Então, é isso. Presa aqui. Agora eu vou esperar aqui uns 30 minutinhos. Geralmente, conexões por manual, né? Se pede, se não me engano, 6 ou 12 horas. Isso aqui é um tempo muito maior. Aqui, como não tem tanta pressão, eu não tenho problema de submeter logo daqui a pouco e testar para ver se tem vazamento ou não. Esperar aí uns 10, 15 minutinhos, eu já consigo submeter a água aqui, porque aqui não tem tanta pressão. As tubulações de piscina aqui a gente trabalha mais com vazão, né? Tem a pressão da piscina, a pressão da tubulação não está ligada, mas para âmbito de comparação com rede fechada de pressurização, a pressão é muito maior. Então, se eu boto em teste uma tubulação com 2, 3 kg de pressão logo rápido assim, com certeza eu vou ter vazamento. Vai ter conexões que vão soltar. Na piscina a gente não tem esse problema, geralmente não tem. A gente consegue testar. Então eu vou recolher minha bolsa, recolher tudo. Daqui a pouco eu faço teste só para ver se a gente não tem vazamento. E aí eu consigo deixar o sistema aqui liberado. Beleza? E assim a gente finaliza o vídeo. Vou acabar de fechar os registros aqui e deixar tudo pronto. Subir com a bolsa, deixar tudo pronto para daqui a pouco a gente testar.